dicotomia entre o uso e ocupação do solo, né? Então, na maioria das vezes, o zoneamento não é respeitado, né? O zoneamento do plano diretor, tanto para quem não tem dinheiro, como principalmente para quem tem dinheiro, aí passa mais em cima ainda do zoneamento. Então, é um ponto importante. Então, atualmente, ele não dá conta da questão do uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo. Importante destacar isso. Em segundo, com 7 votos em relação aos rios, que não foram recuperados, e aponta-se aqui a necessidade de uma gestão metropolitana, ou seja, São Paulo ter uma interlocução com os municípios lindeiros, porque isso também não acontece, né? São Paulo e outros municípios são tratados como ilhas, e se a gente considerar os recursos hídricos, a gente precisa ter uma gestão um pouco mais compartilhada, mesmo tendo aí os comitês de bacias hidrográficas e tal, isso não tem acontecido, tá? Em terceiro, com 6 votos, a questão dos resíduos sólidos, que também já foi comentada aqui anteriormente, né? Nenhuma política de tratamento, né, dos resíduos. É importante destacar também que, por exemplo, nas áreas de mananciais, não é possível se ter nenhuma cooperativa de reciclagem pela lei, né, em função de tamanho de vias e de outras questões. Então, isso precisa ser alterado, porque tem uma geração de lixo muito grande lá e de lixo que vai para lá. Então, seria uma oportunidade importante de beneficiar essas cooperativas que existem e que estão todas atualmente trabalhando na ilegalidade. Então, é importante isso ser pensado com carinho aí para frente. Em quarto, com 6 votos, a questão da participação e controle social. Então, veio aí o Estatuto da Cidade, né, em 2000, que deu aí apontou a necessidade de todos os municípios criarem e fazerem os seus planos diretores, e isso é importante porque aponta também a questão da participação social e tal, mas isso não vem acontecendo. Muitos, eu diria a maioria, não sabe, nem conhece o Estatuto da Cidade e muito menos o plano diretor, não sabe que os planos diretores vêm do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade talvez devesse ser uma matéria a ser ensinada na escola, né? A gente talvez tenha que pensar nisso também. E, em quinto, a ampliação da ilegalidade nos mananciais com 5 votos. Isso está totalmente ligado à questão ali de uso e ocupação do solo que eu falei em primeiro lugar. Né? As pessoas são removidas de áreas centrais atualmente, né? Não existe um acompanhamento tete a tete, até existe, mas ele não é tete a tete, e essas pessoas acabam indo cada vez ocupar ou alugar áreas nos pontos mais frágeis desse município, que são as áreas de mananciais. Então, isso contribui muito para que haja uma ocupação cada vez mais intensa dessas regiões. Se nada for feito em 20, 30, 40 anos, tudo aquilo ali vai ser cidade impermeabilizada e consolidada. E, por último, é importante mencionar, acho que tiveram 3 votos, não está aqui marcado, sistema de drenagem, a questão das enchentes. Então, é necessário também uma observação para essa questão. É isso, gente. Obrigado. Ok. Léo, muito obrigado pelo relato. Agora passo a palavra a Rafaela, fazer o relato do grupo 4. Boa tarde. Vou começar com os pontos positivos para seguir a ordem. Com 5 votos, o estabelecimento de zoneamento ambiental, macrozonas, macroáreas, rede hídrica estrutural, estudo de impacto de vizinhança como parte do planejamento urbano. Recuperação das áreas de mananciais, em especial na zona sul da cidade de São Paulo. O mapeamento das zonas de proteção ambiental foi um grande avanço. A implantação de parques lineares ao longo de córregos que eram degradados. Consciência ambiental e sustentável. Todos entenderam que houve um aumento da conscientização ambiental. E parques lineares, novamente, e ciclovias, que estão saindo do papel. Como pontos negativos, falta de instrumentos efetivos de garantia da permanência e adensamento populacional em áreas valorizadas para pessoas de baixa renda, o que permitiria diminuir a pressão nas áreas protegidas. Isso acho que vai em encontro da
desse adensamento que a gente tem nas zonas mais frágeis ambientais, se a gente tem um adensamento das áreas mais valorizadas, com um uso misto, tanto pessoas com renda muito maior, com outras com baixa renda, isso diminuiria a pressão. Faltou a integração no planejamento das ações de setores da prefeitura nas áreas ambientais, é a integração da nossa grande prefeitura. Faltou a elaboração e implantação de 96 planos de bairro, um para cada distrito. Conflitos não resolvidos entre identificação de áreas frágeis e necessidade de moradia. Falta de transparência e controle social nas contrapartidas ambientais. Existem vários instrumentos que nós temos de controle ambiental, mas o resultado deles não é muito bem divulgado. É isso, o nosso grupo foi... Ok, Rafaela, obrigado. Agora, por fim, o relato do grupo 5, chama Rosmarie. Alô, agora sim. Boa tarde a todos e a todas, dado o adiantado da hora. O nosso grupo teve uma discussão bastante rica e eu acho até que seria bastante pertinente que a coordenação visse com muito carinho, ficha a ficha, porque as proposições foram extremamente de conteúdo e valeria a pena uma análise acurada do que foi colocado, já que nós não temos a oportunidade de estar listando todas aqui. Então, em termos do que melhorou, considerando as diretrizes, a gente dividiu em diretrizes, instrumentos e gestão. Então, considerando o tema diretrizes, o que melhorou? Primeiro ponto, a abordagem de elementos ambientais que passou a ser presente no Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Ou seja, nós tivemos a inserção de variáveis e parâmetros ambientais no Plano Diretor, o que isso foi considerado como um avanço. Um segundo ponto, a criação das zonas especiais de proteção ambiental, às quais colegas anteriormente aqui já se referiram. Terceiro ponto, a ampliação dos parques, tanto considerando-se as áreas verdes, quanto os parques lineares. E um quinto ponto, a manutenção das macrozonas de proteção ambiental, coisa que também se considerou um avanço, não só em termos de proposição da macrozona, mas também da manutenção. E, por último, nesse item das diretrizes, a coleta dos resíduos urbanos em termos dos ecopontos. Como instrumentos foram citados a instituição de instrumentos urbanísticos que permitiram recuperar áreas ambientalmente fragilizadas. Foi considerado um avanço. A criação do sistema de indicadores ambientais, que funcionou bastante bem no ano de 2004, depois teve um retrocesso, e é uma coisa que deve ser, que foi um avanço e deve ser retomado. E a indicação dos parques lineares a serem implantados, enquanto instrumento, houve também a indicação. O que não funcionou? Assim, me parece que, numa votação expressiva, e outros colegas anteriormente já citaram isso, a total falta de articulação setorial e planejamento integrado. Aliás, até seria importante que o secretário do Verde e do Meio Ambiente estivesse aqui hoje, eu não sei se ele se encontra no plenário, já que essa questão da articulação setorial é fundamental. Eu acho que a não presença do secretário de Habitação de manhã e a do Verde e do Meio Ambiente à tarde é uma lacuna bastante grave. É importante estar presente para ouvir
essas coisas, né? E não só ler depois. Então, a falta de articulação setorial e o planejamento integrado. A questão da expansão imobiliária que se encontra fora de controle, né? Deixou muito a desejar. No que tange os instrumentos, os colegas do meu grupo citaram vários instrumentos que necessitam ser aperfeiçoados e regulamentados, a exemplo dos estudos de impacto ambiental, de vizinhança, estudos de viabilidade ambiental, a avaliação ambiental estratégica, que aí existem, são inclusive aplicados, mas ainda deixa muito a desejar em termos de aperfeiçoamento. Então, isso está como algo que precisa ser melhorado. Não funcionou também em termos de gestão. Não se regulamentou, isso já foi dito aqui anteriormente, os instrumentos urbanísticos que constam do Estatuto da Cidade com ações setoriais efetivas. Existem também falta de mecanismos de controle social. E falta também de transparência e disponibilidade de dados abertos para que se monitore e se consulte o andamento daquilo que é feito pelo poder público. Esses foram os pontos mais votados. Obrigada a todos. Obrigado, Rosmarie, pelo relato. Agradeço a todos os relatores aqui que se disponibilizaram a colaborar com o nosso trabalho em grupo. E que também fizeram um relato bastante sintético. Bom, queria dialogar aqui com a plenária. Nós temos várias inscrições que foram trazidas à mesa. Nós temos, inclusive, um horário bastante avançado, por conta até da atividade da manhã. Então, acho que a gente precisa assim, colaborar para dar conta de todas essas inscrições. A mesa aqui vai abrir o espaço para essa plenária, para as pessoas trazerem as contribuições. E eu acho que por parte aí de quem quer trazer as questões, é fundamental fazer isso de uma forma sintética, fazer uma forma resumida, a gente procurar focar no tema de hoje à tarde, nas questões que foram discutidas no grupo. Então, eu vou pedir a colaboração de todos para a gente poder contemplar todas essas inscrições e a gente também dar conta do horário, as pessoas fazerem as suas contribuições no máximo em 2 minutos. Eu acho que é uma forma de nós darmos espaço a todas as inscrições, não cercearmos nenhuma solicitação de inscrição, mas, ao mesmo tempo, se alguém queria falar 5 pontos, por favor, identifique 1 ou 2 de destaque, porque se a gente tiver, são 19 inscrições, se a gente tiver aqui 19 questões, já é uma grande contribuição para o nosso debate. E também, as pessoas que se sentirem contempladas em outra fala, de outro colega, também, se quiserem depois passar a deixar de fazer a colaboração, a contribuição aqui para a mesa, e até deixar para uma outra atividade, também a mesa aceita. Deixa eu informar 2 coisas. Veio aqui à mesa um conjunto de solicitação de registro de presença, muito rapidamente, algumas entidades, alguns representantes, Horta das Corujas, Movimento Boa Praça, FACEP, o MM Zona Oeste e Noroeste, Movimento de Moradia, Engenheiro Gilberto, ONG ACPUB, Ramos, Associação Paulista de Gestores Ambientais, APGAM, Subprefeito Roberto Cimino, e são essas que eu tenho aqui, que vieram à mesa para registro de presença. E só um informe, o material que foi apresentado aqui na parte da manhã, ele será disponibilizado na internet para todos terem acesso e depois poderem consultar com calma o que foi trazido aqui como uma síntese da implementação do PDE. Então, vamos lá, eu vou sugerir uma dinâmica, eu vou falar 6 nomes aqui na sequência, eu peço que as 6 pessoas se dirijam aqui à frente, em fila, para fazer uso do microfone. Tem 19 inscrições. As pessoas se dirijam aqui para fazer uso da palavra, utilizem o microfone aqui à frente, porque estamos filmando, estamos transmitindo, e mais uma vez eu reitero a importância aí dos 2 minutos. Então, vamos lá. O Eduardo Merege, depois o João Pedro Rosim, o escritório do vereador Manuel Cruz, José Trindade
e Ailton Barros. Essas pessoas, na sequência, se dirigem aqui à frente, por favor, para fazer uso da palavra. Então, eu já passo para o Eduardo Merege. Eduardo Merege, por favor, 2 minutos para suas contribuições. Em termos de saneamento, nós temos o Parque do Ibirapuera com uma fauna de lodo, com pato, marreco fazendo as necessidades e urubu comendo e botando ovos nos prédios, nas floreiras dos prédios. O plano diretor não foi respeitado. Em 2006, a revisão não ocorreu, e nem de 2012, porque tinham que fazer alguma coisa para não ter a validade dele. E o que fizeram na professora Ascendino Reis? O próprio órgão público, o Tribunal de Contas do município, em associação com o governo federal. Fizeram o seguinte, estão dizendo que não vai ter mais enchente na UITA aqui, e nem no principal sistema viário da cidade, ali na Rubem Berta. Então, eu não sei que estão tubulando. A República do Líbano está totalmente inviabilizada numa pista. Não se conhece o subsolo de São Paulo o suficiente para empurrar tubo por baixo. Esse sistema é um sistema que está acabando. E Planalto Paulista e Mirandópolis, que eu chamo de Remendópolis, está servindo as águas pluviais para empurrar esgoto de Moema e Vila Olímpia. E não é para Barueri, para a estação de tratamento, não. É para o Rio Pinheiros e Tietê, porque o esgoto de São Paulo, dizer que trata o esgoto de São Paulo é mentira. Mentira pura, estão jogando esgoto no Pinheiros e no Tietê. Eu acho que é só, chega. Ok, obrigado. Se ateve aí aos 2 minutos, muito obrigado. João Pedro. João Pedro, eu sou do CADES Pinheiros, eleito, tá, conselheiro eleito, e sou do Conselho de Saúde de Pinheiros também, eleito. Bom, o que a gente vê, o que eu vi durante 4 anos de Conselho de CADES é que a gente era um órgão consultivo, não era deliberativo. Aí o poder público não vem nas reuniões, e acaba não dando quórum, acaba não saindo nada, e fica aquela reuniãozinha de café, bolachinha, sabe? Então, a primeira coisa, senhor secretário, é fazer os CADES regionais serem deliberativos, tá? Vocês têm que empoderar os CADES regionais, tá? A outra coisa, senhor secretário, é a questão da poluição. Quando a gente fala em poluição, é matéria ou energia. Aí nós temos poluição sonora, poluição de radiação não ionizante e outros tipos de poluição que também entram na questão que o PDE tem que prever. Tá? Isso a gente tem que ver isso aí. Bem como a questão da habitação, nós da saúde estamos encontrando em Pinheiros, por exemplo, um aumento de problemas de saúde mental, por conta do atrofiamento do espaço público, da falta de insolação nos apartamentos. Tá? Isso tem prejudicado muito a saúde da população, bem como a saúde mental da população. Tá? O pessoal está ficando louco. Né? Concluir, por favor. É verdade. Conclua, por favor. Tá, okay. Encerrando, tá? Outra coisa, a questão do uso de cavar o subsolo, que está secando os lençóis freáticos e causando solopamento nas áreas próximas. Tá? Então, evitar o uso do subsolo. E a última, a questão dos batistacas. Gente, você pega uma área igual a Vila Madalena, que tem a goetita, né, hidróxido de ferro, e forma aquele pó que escorrega. Tanto é que a gente sente terremoto no Chile. Tá? A hora que bate estaca, treme todo o solo. Tá? Então, evitar. Os construtores têm que fazer tubulão. Para com esse negócio de bate-estaca. Ele detona todas as casas em volta. Okay, detona, João. Tá?
O construtor tem que gastar um pouco para fazer o tubulão. Ok, muito obrigado. Representação do escritório do vereador Manuel Cruz, é isso? Peço que identifique o nome, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Manuel Cruz e é com muita alegria que eu estou aqui, participei da discussão de todo o plano diretor como vereador da cidade e quero parabenizar toda a organização e todos os presentes, as lideranças são exatamente essas pessoas indicadas para citar cada problema e também a solução para cada um deles. Por isso, parabéns para cada um de vocês que estão presentes. E quero dizer que estou muito sentido porque os secretários não estão aqui, os vereadores não estão aqui. E isso não é bom, porque quem não ouve não aprende, e quem não aprende nada sabe. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado. Próximo, José Trindade. José Trindade. Já foi embora? Então, Ailton Barros, por favor. Tá, meu nome é Ailton Barros, falar rapidamente. Eu sou lá da Tribuna Democrática da região noroeste da cidade de São Paulo. Eu queria falar sobre essa questão dos limites de contenção ao avanço nas áreas de proteção ambiental, nas áreas de proteção permanente. Seja ao norte, pela Serra da Cantareira, ou seja ao sul, pela Serra do Mar, pela Mata Atlântica. Porque isso vai, evidentemente, já está comprometendo em muito as áreas de mananciais e a produção de água aqui na região da Grande São Paulo, aqui na entrada do Rio Pequeno com o Butantã, através do sistema de Cotia-Pirapora, através do sistema do Guarapiranga, do sistema do Tamanduateí e da Bilingues e do sistema do Alto Tietê, e principalmente da Serra da Cantareira, que é responsável pelo abastecimento de 53% da água da cidade de São Paulo. E eu queria dizer o seguinte, essa questão dos avanços nos limites da Serra da Cantareira, isso está preocupando muito. Hoje existe um avanço grande na expansão da mancha urbana no alto da Serra da Cantareira, ali nos limites do Jardim Damasceno com o Jardim Paraná, de mais de 500 famílias que ocuparam ali, não tem um lugar para morar, ocuparam e foram derrubando a mata. O que aconteceu? Houve um desequilíbrio ambiental ali, os lagartos, os pássaros fugiram, foram embora, os macaquinhos foram embora e as cobras ficaram. Então, não tem um dia que não tenha uma cobra dentro do barraco daquele, ameaçando a segurança das famílias e das crianças. Isso é aqui com famílias de baixa renda. E lá no extremo, no Tremembé, famílias de alto padrão ocupando parte da área remanescente, de área nativa da Serra da Cantareira, construindo grandes mansões com a aprovação do Grapoab, e sem o respectivo termo de compromisso ambiental. Então, isso é uma preocupação que eu deixo aqui, de que, realmente, colocar limites para o avanço em cima das áreas mananciais é de primordial importância para o nosso futuro. Muito obrigado. Ok, obrigado, Ailton. Pessoal, então mais um bloco aqui de 6 inscrições. As 6 pessoas que eu citar aqui, por favor, se dirijam à frente na nossa fila aqui de uso do púlpito. A Rosmarie, Fábio Araújo Pereira, José Polici Neto, Robertson. Ok, obrigado. Abrumão é... Tá. Então, o Rosmarie, o Fábio Araújo Pereira, Robertson Miguel, Bruno Jorge, Vinícius de Souza. Rosmarie, por favor, com a palavra. Eu acho que, aproveitando, veio a calhar, complementando o que o colega anteriormente falou aqui a respeito dos recursos hídricos, eu tenho 3 coisas a propor. Primeiro, que nós precisamos fortalecer, na discussão agora do plano diretor, a participação do município de São Paulo no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que congrega todos os municípios da região metropolitana. E eu não vou entrar em detalhes do que isso significa, mas a proposta é a seguinte, que o nosso prefeito assuma
a presidência do Comitê da Bacia do Alto Tietê, que influencia toda a região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, as áreas técnicas que lidam com essa questão, já há muito vem falando isso. São Paulo, o nosso prefeito, tem que ser protagonista desse sistema maior, porque é São Paulo. Né? E, de repente, isso passa ao largo e é um local onde tudo isso que o nosso colega anterior aqui citou e muito bem é discutido. Então, um pleito para que o nosso prefeito Haddad realmente se torne o protagonista e assuma, de fato, o comando do Comitê da Bacia do Alto Tietê. E outro ponto importante que eu quero propor é que se implante, se pense e se implantar o subcomitê da bacia hidrográfica do Penha Pinheiros, né? Que é a única subbacia sem colegiado gestor de águas que atua em relação à região central da cidade e principalmente na Zona Leste, que hoje é um grande vetor atual de investimentos. Então, está mais do que na hora de se criar esse subcomitê da bacia hidrográfica do Penha Pinheiros, que até agora não existe. Dois pontos para terminar, é a questão dos instrumentos tributários, que eu acho que nós achamos que precisa ser melhor pensado, estimular a implementação de instrumentos tributários associados a serviços ambientais em nossa cidade, a exemplo de ICMS ecológico, isenção de IPTU, entre outros, que eu não vou detalhar aqui. E, por último, a questão da construção sustentável. Né? Ninguém pode falar em sustentabilidade do ambiente urbano construído sem pensar que nós temos que estimular os princípios da construção sustentável, tanto em obras públicas como em obras privadas, incluindo as de interesse social, levando em conta eficiência energética, redução do consumo de água, otimizando as condições naturais de conforto térmico, ventilação e iluminação. E, para isso, é necessário que nós tenhamos uma preocupação grande em fazer com que isso se torne, enfim, tenham orientações e instrumentos para que isso possa ser implementado na nossa cidade. Obrigada. Ok, obrigado. Fábio Araújo Pereira. Bom, rapidamente, só fazer alguns comentários, até ampliando um pouco até o que ficou determinado o que a gente discutiu no grupo, do grupo ao qual participei, né? Nós vimos que o plano diretor tem realmente instrumentos muito bons, mas o que falhou efetivamente foi a implementação desses instrumentos e também uma questão que foi a implementação das diretrizes. Tem diretrizes claras, elas não foram implementadas, e o que falhou também foi digamos assim, a melhora dos instrumentos, a implantação de instrumentos para que se pudesse avaliar essas diretrizes, a implantação dessas diretrizes. Isso ficou bem claro para a gente que isso é um problema eminentemente de gestão. Então, isso tem que ser visto. E aí, essa gestão ela tem que ser integrada entre as várias secretarias. Não adianta você fazer o projeto de uma avenida se a secretaria, se CIURB vai falar, olha, vou fazer a avenida, mas não consulta a Secretaria de Verde e Meio Ambiente e não consulta a Secretaria de Transportes para ver se dá para fazer uma ciclovia. Isso é claro, né? Isso é claro e objetivo. Tem que haver, todos os órgãos da prefeitura têm que falar, têm que se conversar entre si, trocar informações e tentar ver o que é a função deles, o bem comum, né? E aí, fazendo só coro ao colega lá do CADES de Pinheiros, eu também sou conselheiro do CADES da Penha, e eu vou mais longe do que o senhor. Hoje, por disposição legal, toda a regulamentação, o licenciamento deveria passar por nós, que somos consultivos. E eu estou numa briga danada, porque o estádio de Itaquera está passando lá, eles não estão vendo que tinha que fazer uma ciclovia da extensão do Parque de Ticoatira que não está sendo feito. As obras viárias que estão sendo feitas lá não estão prevendo ciclovia, sequer passagem de pedestre. E ninguém está olhando nada disso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a cobrar um planejamento integrado, porque senão a gente só vai ter, na cidade, exemplos de obras ruins para todo mundo, mal acabadas e que vão trazer um impacto enorme, ao invés do tão propagado legado que estão dizendo que está lá, porque eu não vi legado nenhum até agora, e muito menos as compensações do impacto que está tendo lá. Porque eles estão dizendo, olha, tem o metrô lá, beleza, tem o metrô, mas pega numa quarta-feira à noite, chovendo, o metrô com 12 pessoas por metro quadrado. Eu quero ver quem é que vai entrar naquele estádio. Obrigado, viu? Eu agradeço.
Ok, obrigado. Próximo é o Robertson Miguel. Então, olha, me trouxeram aqui da organização que a pessoa que pediu a palavra está passando para um outro colaborador aqui trazer as questões. Então, por favor, se identifique. Boa noite a todos. Meu nome é José Ramos de Carvalho. Usa o outro microfone. Boa noite, novamente. Meu nome é José Ramos de Carvalho, sou diretor de comunicação da Associação Paulista de Gestores Ambientais. Mas, de certa maneira, eu represento um espaço da cidade que também reclama e subjuga dentro do histórico do plano diretor. Eu estou no Vale do Rio Cabuçu, né? Se vocês pegarem todos os temas que foram abordados aqui, a gente, como gestor, eu identifiquei um pleno. E é exatamente aquele que nós mais sofremos na nossa região, com 300 mil pessoas que moram nela. Toda vez que vocês pegam um avião e sentam nele, e que ele começa a arremeter para subir, vocês imaginam com 4 turbinas, em um avião de 400 toneladas, ele emite o quê? Dióxido de carbono. E todas as pessoas que estão embaixo do Vale do Rio Cabuçu, e o Vale tem uma ação geográfica extremamente nefasta para nós, que é a tampa da Serra da Cantareira. Então, todo o vento, tudo o que acontece dentro do vale é como se fosse uma panela. O avião sai de Cumbica, imagina, um avião para levantar voo, ele precisa de 400 km. Em menos de 10 ou 12 segundos, ele está extremamente no vale, fazendo essa torção. Nessa torção, o que ele faz? Ele joga sobre nós querosene de aviação. Então, o que acontece? Minha mãe, por exemplo, ela foi morta por trombose. E assim é todos os idosos que moram no Vale do Rio Cabuçu. Idosos, crianças, se vocês forem visitar os postos de saúde do Vale, 200 a 300 crianças que estão com todo comprometimento de aparelho respiratório ou alergias. E olha que delícia ainda, nós temos a junção de duas importantes rodovias, que é Viaduto e Fernão Dias, no mesmo vale. E olha que interessante que a última administração ainda deu de presente para nós. A ampliação do terminal de cargas Fernão Dias, que também fica dentro do vale. E o que é melhor ainda, eles tiveram a grande ideia, né, de querer fazer um projeto para estacionar 6 mil caminhões do lado de um condomínio de 5 mil pessoas. Não é um condomínio horizontal, não, é vertical. Então, são coisas assim terríveis que fazem contra essa população. E olha que mais interessante, nós vamos ganhar de prêmio o Rodoanel Trecho Norte. Olha que lindo, né? E isso, a administração, é verdade, nós ganhamos, ainda vamos ganhar o Rodoanel Trecho Norte. Aí imagina, melhor reserva florestal urbana, com todas essas ações de dióxido de carbono, de enxofre, de ozônio. Tanto é que quando vocês escutam lá... Cerramos, conclua, obrigado. Quando vocês escutam em Guarulhos, caiu mais uma chuva de granizo, sabe o que é isso? É diferença de temperatura, ozônio. E outra, que acontece regularmente lá agora, nós temos o presente da chuva ácida. Então, se o plano diretor que foi contemplado for, de fato, implementado, já nos salva a floresta da cabeceira da Cantareira. Bom, o Rodoanel... Bom, ok, obrigado pelas colaborações. Bruno Jorge, por favor, para fazer uso da palavra. Esse microfone. Oi, meu nome é Bruno, eu estou aqui representando a Ciclocidade, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Queria falar sobre 3 coisas rapidinho, não vou me estender muito. Acho que deveria ser uma das questões obrigatórias pelo novo plano diretor, a questão dos telhados verdes, inclusive com as hortas, né? Incluindo nessa questão dos telhados verdes, que grandes construções como shoppings, ou enfim, outras grandes construções, sejam obrigadas a gerar energia renovável através de energia solar ou através de energia eólica, e com uma porcentagem mínima dessa geração de energia. Queria falar uma outra coisa sobre a questão da bicicleta, que tentar integrar essas novas ciclovias que estão sendo planejadas para que elas sejam integradas com a vegetação, criando ambientes mais frescos para quem está pedalando, com sombra, enfim, espaços agradáveis, e que o piso dessas ciclovias talvez sejam, se houver essa possibilidade, que eles possam ser feitos de material permeável, né, para não impermeabilizar mais ainda o nosso solo.
E a última coisa é só uma sugestão, assim, vislumbrando uma cidade daqui a alguns poucos anos, sugerir que o Minhocão seja um grande parque linear aí para a nossa cidade. É isso, obrigado. Ok, Bruno, obrigado. E por último aqui o Vinícius, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, eu sou o Vinícius, eu faço parte de entidades ambientalistas que defendem as áreas de mananciais, faço parte do Instituto Biguá Estudantil e da Espaço, sou mestrando em Ciência Ambiental pela USP, meu foco de pesquisa são as áreas verdes da cidade de São Paulo, especialmente dos mananciais e todas as políticas envolvendo. E sou também administrador de parque pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Queria ressaltar, primeiramente, que houve um avanço histórico muito grande na ampliação de áreas verdes e arborização urbana após o PDE e nas últimas gestões, porém essa implementação ficou muito aquém do potencial que tinha pelo PDE, nas políticas do sistema de áreas verdes e de recuperação de fundos de vale, que foi muito pouco existente, e de saneamento. Faltou maior e melhor integração entre as secretarias e subprefeituras nos projetos de obras dos parques construídos, muitas vezes feitos a toque de caixa. Faltou, na imensa maioria dos projetos, mecanismos de participação nas diversas etapas de planejamento e construção desses parques, que favoreceram também projetos ruins e obscuros e obras de impacto ambiental negativo, parques que destruíram o meio ambiente ao invés de recuperar no seu projeto. E muitas vezes foi feito anúncio para a população desses projetos, mas sequer de forma consultiva, foi só para anunciar, olha, estamos fazendo obra, e sendo que as obras já estavam em execução. Então, precisa ter participação efetiva. Assim, o orçamento, o desenho desses parques foram muitas vezes aleatórios, sem visão e função ecológica em sua concepção. Só resgatado um pouco depois com o trabalho de administração dos parques pela Secretaria. E assim, o orçamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente aumentou em 4 vezes, e seu papel também aumentou muito. Mas o orçamento de obras e canalizações e retificação de córregos foi ainda 5 vezes maior do que todo o orçamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o que é muito contraditório com o programa de revitalização dos fundos de vale, muito contraditório com a importância que se dá da questão ambiental. E, assim, por último, para fechar, não é o foco aqui discutir o plano de metas, mas se for basear nos planos de metas que foi feito até agora, essas políticas vão andar ainda mais devagar do que foi anteriormente. E é muito importante ser retomada a avaliação ambiental estratégica, inclusive para discutir um plano de infraestrutura verde para a cidade, um plano de arborização bem planejado, que é o que estava previsto no plano diretor estratégico. Ok, Vinícius, obrigado. Agradeço a todos aí pelas colaborações. Pessoal, então vamos para o nosso último bloco aqui de inscritos. Vou falar na mesma lógica aí, a sequência de inscrição e também de pessoas para fazerem uso da palavra. Matias Mickenhagen. Você passa? Ok. Tiago Benício. Laerte Brasil. Sônia Império. Sônia Império? Carlos Eduardo Miniti. Tá aí. Antônio Cunha. Antônio Cunha. Daniel Aimoré Ferreira. Daniel Aimoré está aqui. E Mário Bortotto. Mário Bortotto. Identifique, por favor. Então, pela ordem aqui, então é o Tiago primeiro, né? Bom, boa noite. Eu sou diretor de uma associação de ciclistas chamada Ciclocidade e queria falar sobre 2 elementos. Eu acredito que tem um desbalanço, tanto nos instrumentos de planejamento urbano, quanto na compreensão a respeito do meio ambiente. Eu vejo que as questões relacionadas ao meio ambiente, das áreas de proteção ambiental, da floresta, dos recursos hídricos, elas de alguma forma tiveram uma evolução. Mas as questões ligadas à ecologia urbana, elas não são compreendidas ainda pela sociedade. Então, quando o Bruno fala de telhados verdes, quando ele fala das questões de hortas urbanas, uma série de questões que estariam reduzindo os impactos do desenvolvimento na cidade, eu acho que isso ainda está pouco aprofundado, tanto no plano, quanto nos instrumentos, quanto na articulação dos instrumentos nas políticas setoriais. Para dar um exemplo das 2 coisas, tanto do conceito quanto da articulação desses instrumentos, a ciclovia da Avenida Eliseu de
de Almeida, que todos vocês devem conhecer, uma obra prometida há muito tempo, ela parte de um conceito urbano errado. Por quê? Porque ela parte do tamponamento do córrego, quer dizer, ela eliminou um recurso que poderia tornar aquele ambiente agradável, tampou o córrego, construiu para fazer o desenvolvimento e o fluxo de veículos motorizados, e aí ela coloca a ciclovia ali, permeabilizando aquele espaço que poderia ser permeável, que poderia ser aberto. Então, eu acredito que essas medidas ligadas à ecologia urbana, elas podem reduzir os impactos, inclusive da poluição, que a gente não falou muito de poluição atmosférica, mas a gente acaba tratando a poluição atmosférica como simplesmente o controle das emissões veiculares. E a gente acaba desprezando o potencial que bicicletas, que a caminhada e que outros meios de transporte não motorizados têm para reduzir a fonte do problema. Obrigado. Ok, Tiago, obrigado. Laerte Brasil. Laerte Brasil, da Central União Global Cidades, Nações e Sustentabilidade do Trabalho e do Emprego, né? Eu vou focar aqui, vamos dizer, os governos, prefeitos, que antecederam aí o prefeito atual, o Haddad, né, não implementaram, não investiram nas políticas públicas para alavancar o PDE, né? Nas ações que se diz, o transporte de massas, o metrô, a ferrovia, né, o transporte fluvial, e também na saúde e a qualidade de vida saudável aqui do povo paulistano, né? Mas eu vou me ater aqui, a tese que nós vamos apresentar aqui para contribuir, é sobre as águas. Por exemplo, 38%, vamos dizer, do uso da água aqui da cidade de São Paulo são desperdiçadas pela indústria automobilística, né, a indústria de prestação de serviço, a empresa comercial e os prédios, e os estádios também de futebol, né? E vou apresentar, acho que a Rosane até leu meus pensamentos, né? Eu vou apresentar uma proposta aqui para o plano diretor implementar na cidade de São Paulo um código técnico da cidade de São Paulo para a construção civil sustentáveis, né? Para aí a gente vai ter que viabilizar a construção de prédios sustentáveis, prédio verde, com telhado verde e com reservatório para, vamos dizer, intensificar a água de chuva para aproveitar para o reuso, né? Tanto os prédios, as indústrias, os estádios e até empresas e até casas residenciais, porque aí nós vamos ter uma economia de 60% da água aqui na cidade de São Paulo, né? E para encerrar, para concluir, obrigado. Para concluir, o Rio Tietê, o futuro, vamos dizer, do planeta, também está nos rios, né? E os rios, desde o descobrimento aqui do país, está sendo agredido. O Rio Tietê hoje é jogado cerca de 1 bilhão e 250 milhões de litros de água, de resíduo contaminado, né? Conclua, o rio está matando cerca de 1.000 pessoas, vamos dizer, por mês, que moram num raio de 30 quilômetros desse rio, né? E como proposta, nós vamos colocar aqui para a prefeitura fazer uma política de entregação junto com os prefeitos aqui da região metropolitana que compõem o Alto Tietê, para se fazer um seminário e vamos construir uma proposta conjunta de recuperação do Rio Tietê. É o que eu tinha para simplificar aí. Obrigado pela palavra. Ok, Laerte. Obrigado por mais uma contribuição. Sônia Império. É isso, Sônia Império? Oi, eu sou Patrícia, vou falar no lugar da Sônia, ela me cedeu a fala agora. Sou Patrícia, do Movimento Butantã Pode, moro na região do Butantã. Bom, muito boa noite a todos. Só gostaria de aproveitar essa oportunidade em que a gente está falando de meio ambiente e foi apresentada a rede estrutural hídrica, que é uma importantíssima ferramenta para o planejamento territorial, né, e para o reconhecimento dos territórios que têm uma fragilidade ambiental intrínseca, principalmente as áreas de várzea, e a dizer que as operações urbanas colocadas nesses territórios, elas são uma imensa contradição e elas oferecem um risco enorme, um comprometimento absurdo e muito sério para com esses espaços urbanos.
Então, as áreas de várzea, elas não podem ser ocupadas dessa forma, com as operações urbanas pretendidas, com o adensamento construtivo pretendido para essas áreas. Então, isso é um primeiro ponto de crítica mesmo em relação a essas operações urbanas previstas. E a outra questão que eu gostaria só de comentar é que a sociedade civil sempre teve uma instância de diálogo, por mais que às vezes difícil, mas sempre existiu, com a Secretaria do Verde, e ultimamente tem sido difícil, a sociedade tem perdido esses espaços, e as pessoas dos núcleos não têm podido estar presentes nas reuniões. Então, eram só essas duas colocações. Obrigada. Obrigado, Sônia. Desculpa, a representação da Sônia. Carlos Eduardo Miniti. Boa noite, pessoal. Sou Carlos Eduardo Miniti, presidente do Conselho Comunitário de Segurança das Perdizes. Rapidamente, secretário, hoje eu tentei via a transmissão no site da Prefeitura, não sei se estava com problema no meu servidor. Eu não consegui ver a transmissão, a gente sempre acompanha. Outra coisa, Cazu, não está ficando a gravação dessas audiências, vamos chamar assim, desse debate, no site La Gestão Urbana. E é muito interessante, porque a gente sempre convida a população depois a analisar tudo que foi falado aqui. É um rico material que tem que ficar ali arquivado para a gente fazer as consultas, né? Então, tem que estar lá o dia inteiro. Quem tiver paciência vai ver. Mas, rapidamente, como falou a Rosmaria aqui, tem que ter outras secretarias aqui. Eu vou além. Tem uma outra secretaria, lógico que eu vou puxar para o meu lado, a Secretaria de Segurança Urbana, que permeia tudo isso aqui. Não adianta ter o Parque Linear, a Praça Bonitinha e tal, se depois nós não vamos ter segurança em cima disso. Então, esse grupo da Secretaria Urbana tem que estar, como também um convite, eu não sei se seria via prefeito, com o Alckmin, né, que agora eles estão em paz, estão bem coesos, não é? Fazer o convite para o secretário de Segurança, como é que chama? Da Secretaria de Segurança Urbana, Secretaria de Segurança Pública, para fazer um pequeno grupo de trabalho e acompanhar esse rico desenvolvimento do plano diretor da cidade. Porque, quando a gente faz as perguntas para o secretário de Segurança Pública, ele, às vezes, fala, não, mas eu não sei que está acontecendo isso, não sei que está acontecendo aquilo. Ele tem que estar, sim, presente aqui na principal cidade do país, acompanhando o desenvolvimento do plano diretor, principalmente nas áreas que foram discutidas hoje, que é a parte da habitação, que o policial tem que adentrar, sim, em algumas comunidades, senão ele não vai fazer o policiamento, e também aqui na área do Verde. Muito obrigado, secretário, pessoal. Ok, Carlos, obrigado. No final, eu faço só uma ponderação sobre a questão da gravação, tá? Que a dúvida que foi suscitada aqui. Antônio Cunha, por favor. Boa noite. Bom, conforme eu disse na intervenção do último sábado, nós já começamos a discutir a coisa da maneira errada, posto que o artigo 101 da atual Lei de Política Urbana Básica, erradamente chamado Plano Diretor, estabelece de maneira didática a organização básica que deve se observar na organização do plano urbanístico da cidade, dividindo-o em elementos estruturantes e elementos integrantes, havendo uma hierarquia lógica entre um e outro. Primeiro, o elemento estruturante e depois os elementos integrantes. E o que a gente vê é que, invariavelmente, não conseguimos ceder a essa tentação de colocar assuntos parciais, focalizados e específicos, sem antes resolver a questão estruturante da cidade. O estrutural é mais ou menos assim. Quando você constrói um prédio, você faz os alicerces, e depois você faz os pilares, as vigas e as lajes. E depois você integra o acabamento, e não o contrário. Primeiro você tem que dar a ossatura, em função do qual os outros elementos se pendurarão, se agregarão ou não na qualidade, na quantidade necessária para estruturar o todo completo, como é o plano urbanístico da cidade. E, nesse sentido, já que nós estamos discutindo o meio ambiente, eu pergunto, existe alguma dúvida a respeito da importância do sistema ambiental como elemento estruturante da cidade? Alguém tem alguma dúvida? Então, a nossa contribuição é essa, para que os elementos estruturantes sejam reformulados
e o sistema ambiental seja o elemento estruturante por excelência, porque é em função dele se nós saberemos se vamos viver numa cidade civilizada, saudável, ou nessa usina de veneno que está nos matando. Sendo assim... Conclua, por favor. Sendo assim, eu quero complementar dizendo que o único elemento estruturante ambiental é a rede hídrica estrutural. Isto é errado, uma vez que você não pode dividir o ecossistema, que é uma realidade complexa, extremamente variada, onde os elementos se apoiam uns nos outros para ter uma harmonia e uma sustentação estrutural, dividindo-os. Uns entram e outros não. Todos têm que entrar. Portanto, essa é a primeira sugestão, que o sistema ambiental estruturante passe a integrar o sistema de estrutura da cidade de São Paulo. E, por último, eu tenho aqui um mapa, que é documento oficial da Prefeitura. Infelizmente, não dá para ver, porque devia ser projetado ali, mas não deu. Tem 2 mapas que eles costumam projetar. O da direita é o mapa simplificado da cidade com as zonas estritamente residenciais. Esse arquipélago que está em amarelo no vetor sudoeste da cidade. E o da esquerda é o mapa ambiental traçado por satélite. Se vocês colocarem esse arquipélago de zonas estritamente residenciais em cima desse mapa, vocês vão ver que as zonas estritamente residenciais são a única experiência urbanística bem-sucedida de melhoria da qualidade ambiental, porque essa área é a única área de refrigério da cidade de São Paulo, ao contrário de todas as outras, que são áreas, ilhas de calor. Portanto, terminando, a nossa segunda sugestão é que as zonas estritamente residenciais, na macro-área de estruturação e qualificação, tenham o mesmo tratamento das zonas 0P na área de estruturação ambiental, que elas sejam áreas urbanizadas de função ambiental, que permeiem e que sejam distribuídas por toda a cidade, porque esta é uma solução cientificamente provada como solução para os nossos problemas ambientais. Obrigado. Ok, Antônio, obrigado. Daniel Aimoré. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Daniel Aimoré Ferreira, educador popular, salve Paulo Freire, médico comunitário demitido 5 vezes das organizações sociais de saúde e um artista ativista da democracia participativa. Bom, nós somos a favor das ervas medicinais. Eu estou aqui com um pacote de erva. Essa aqui é uma erva muito boa. É a artemísia. A artemísia funciona para problemas ginecológicos, é maravilhoso. Nós somos a favor também, um outro ponto, das hortas urbanas. E nós defendemos há 10 anos hortas urbanas nos terrenos das unidades de saúde e nos terrenos das escolas municipais. Isso precisa sair do papel, secretários. Nós queríamos cobrar a presença do secretário da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente. Deveriam estar aqui para ajudar o senhor do desenvolvimento urbano. A terceira coisa, nós precisamos de equipes junto com a população para acabar e desbaratar a máfia da merenda escolar, que é um lixo. Nós precisamos de hortifruti orgânicos na merenda escolar para os nossos filhos na escola pública. Nós precisamos de ciclovias, não é só da Eliseu de Almeida, né? A Zona Oeste está forte, eu fico contente, mas é espalhado pela cidade, ciclovia permanente, exclusiva, com segurança para o ciclista. Precisamos de combustível limpo para movimentar a frota de ônibus nos corredores. Nós somos a favor dos corredores de ônibus. Nem todo mundo pode andar de bicicleta ou a pé, mas precisa ter combustível limpo. Nós precisamos também de mais parques. O Parque Augusta é uma promessa e não virou realidade. E, para terminar, nós precisamos de uma coisa fundamental, que é educação de qualidade pública para a participação comunitária. Nós temos pouca gente aqui. Nós devíamos ter muito mais gente. E educação para o controle social. É uma educação libertária, não uma educação para obedecer e formar mão de obra qualificada para a indústria, para o comércio, para os empresários. Uma educação para a gente pensar por nós mesmos, para nós sermos promotores de políticas públicas. E a transparência e realmente o acesso a dados abertos. Era isso. Erva no SUS! Ok, Daniel. Por fim,
Passo a palavra ao Mário Bortotto. Isso. Boa tarde a todos. Eu sou Mário Bortotto, sou dos movimentos sociais da região de Perus e estou assessor do vereador Toninho Vespoli, do PSOL, na Câmara. E eu quero colocar, primeiro, uma sugestão, que a dinâmica dessas plenárias se faça uma reversão, que tenha mais tempo para fazer essas discussões aqui que nós estamos fazendo. Porque no meu grupo, por exemplo, a gente não fez discussão das propostas que foram apresentadas, né? Então, a gente perde, acho que, muito tempo com muita fala, que eu acho que é importante, mas tem que ser melhor colocada, e aproveitar o tempo para fazer essas discussões em grupos. Essa é a minha sugestão. E uma preocupação. A preocupação vem no sentido de que a gente tem um plano diretor, bom ou ruim, acho que ele tem méritos, mas a preocupação é com relação ao respeito a essa lei. Porque eu quero dar só 2 exemplos aqui de desrespeito ao plano diretor. E desrespeito, primeiro, pelo poder público municipal, que, numa área de preservação ambiental estabelecida pelo plano diretor, colocou um aterro sanitário em São Mateus e derrubou o Morro do Cruzeiro. Tá? Então, é uma área de preservação ambiental. E o outro exemplo é do governo do Estado, que vai construir o Rodoanel na borda da Serra da Cantareira, que é uma área de preservação ambiental. Então, para que a gente fazer um plano diretor se ele não vai ser respeitado nem pelo poder público? Essa é o meu questionamento. Obrigado. Ok, Marco, obrigado. Agradeço a todos pelas colaborações. A ideia, acho que, do fechamento aqui da nossa atividade de hoje não é responder ou dialogar com todas as questões que foram levantadas, porque a gente está aqui num processo coletivo de debate. As contribuições que foram trazidas aqui são muito valiosas para a Secretaria analisar e sistematizar os dados e depois disponibilizar isso para conhecimento de todos, e com certeza vai subsidiar todo o processo de consolidação da avaliação do que foi aí a implementação do plano diretor nos últimos 10 anos. Teve só um esclarecimento: a atividade está sendo gravada. Agora, no momento em que tem os trabalhos em grupo, nesse momento a gravação ela acaba não saindo, né, porque ela só está saindo em plenária. Então, em algum momento, se alguém estiver tentando assistir, tiver o trabalho em grupo, realmente não vai ter acesso à atividade. Outra coisa, as gravações elas serão, sim, disponibilizadas para acesso público, e acho que todas as contribuições que têm vindo aí ao longo das atividades, elas têm ajudado toda a organização nossa, da Secretaria e do grupo aqui de apoio, para aprimorar o nosso processo participativo. A gente está só no início, com certeza a gente vai ter várias atividades para poder aprimorar nossas metodologias, né, nossas formas de trabalho, para conseguir tirar, acho que, o melhor proveito de todas essas reuniões e do tempo despendido que todo mundo tem trazido aqui, tem colaborado para esse processo como um todo. Eu vou passar a palavra, então, ao secretário Fernando para fazer o encerramento. E só alguns informes. A nossa próxima atividade é na terça-feira, na próxima terça. O debate vai ser mobilidade urbana e vai ser realizado no Centro Cultural São Paulo. O horário está disponibilizado na internet. Eu peço a todos que ajudem a fazer aí a divulgação dessa atividade para a gente ter isso chegar realmente ao maior número de pessoas possível. E também, aqui, só registrar o agradecimento de todos vocês aqui que participaram dos grupos, trouxeram as contribuições, e também a equipe de apoio da Secretaria. Tá? Então, por favor, Fernando. Bom, antes de mais nada, obrigado mais uma vez pela contribuição de todos vocês. Foi, de fato, está sendo bastante rico. Eu queria só fazer um pequeno esforço de síntese aqui do dia inteiro, de forma a ajudar a continuidade dos trabalhos para as próximas sessões que virão.
Eu acho que está bem claro para nós que a gente está, nesse momento, o tema e focados na revisão do plano diretor, nesse processo específico, porém, a gente está querendo entender o plano diretor à luz de todo um conjunto de leis que, se não forem articuladas, não farão sentido para cada uma delas individualmente, né? Ou seja, o que a gente está chamando de marco regulatório, que vai do plano diretor até os planos de bairro, código de obras, uso e ocupação do solo, planos regionais, etc. Né? Então, acho que a gente tem que ter esse quadro na cabeça, inclusive várias das falas de vocês, ora se encaixavam num lugar, ora se encaixavam em outro lugar dessa construção. Por exemplo, a questão da sustentabilidade das construções é algo que muito pertinente, que a gente tem que enfrentar. O nosso Código de Obras é absolutamente anacrônico, mas é nele que, em grande medida, essas questões devem comparecer. Então, acho muito válidas essas contribuições e peço também a todos nós que façamos esse esforço de entendermos as caixinhas certas desse debate, como que cada uma dessas leis deve necessariamente dialogar entre si. Essa é uma coisa muito importante para a gente. E também entender que o que eu aprendi das conversas até então, seja de terça, sábado e de hoje, o primeiro sábado, terça e hoje, é que, de certa maneira, todos nós estamos reconhecendo que nós temos um plano diretor e que esse plano diretor, ainda que repleto de falhas, ele traz inúmeros instrumentos que a gente está avaliando como positivos. Entretanto, apenas ter os instrumentos não é garantia de que o que será resultante da cidade, de fato, aconteça, ou seja, inclusive que eles sejam utilizados. Então, obviamente, tem toda uma questão de gestão por trás desses instrumentos, e, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter claro para saber exatamente onde é que está uma questão fundamental, que é a questão da estratégia inserida no plano, uma estratégia também de luta, de participação, de discussão, que não necessariamente apenas está contida no plano. As questões ambientais, por exemplo, todo mundo sabe que as questões ambientais não reconhecem fronteiras administrativas. Óbvio que não. Elas passam por cima de todas as fronteiras, porque é assim que é. Né? Clima, etc. e tal. Então, é muito difícil a gente imaginar um plano diretor que, pelo seu estatuto, está restrito a limites administrativos de uma área qualquer, não importa qual, que versem e que tenham capacidade de enfrentar as questões ambientais que transcendem esses limites. Então, tem coisas aqui que estão sendo trazidas muito válidas, que estão para além dos domínios de um município e de uma lei, que precisam ser pensadas em outros canais, né? Através de outros processos políticos, através de outros processos de gestão, de políticas e tudo mais. Então, eu acho que durante todo esse processo a gente tem que fazer esse esforço de entender as especificidades de cada uma das nossas contribuições, e acho que a gente está num caminho bastante positivo. Eu leio como a participação de vocês, tanto de manhã quanto hoje, absolutamente republicana, muito construtiva, e a gente está bastante satisfeito de que o processo esteja sendo encaminhado dessa forma. E boa noite para todos vocês e muito obrigado por terem vindo.